momento? Teremos Flamengo e Nova Iguaçu, uma vantagem, né, gigantesca do Flamengo, que já é o melhor time, construiu uma vantagem por 3-0. Vamos chamar a Letícia Marques, setorista do Flamengo no GE. Globo, para falar com a gente sobre as opções do Tite. Será que o Tite está pensando em poupar por conta dessa vantagem gigantesca que o Flamengo tem? Letícia, bem-vinda ao Tá Na Área. Boa tarde, Bené. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando, né, o Tá Na Área. Pelo que a gente conseguiu apurar, o Tite não quer poupar. A prioridade do Flamengo é essa conquista do campeonato estadual. Tem uma boa vantagem em cima do Nova Iguaçu, né? Venceu a primeira partida por 3-0. E na partida da Libertadores, no meio da semana, contra o Milionários, que o Flamengo empatou em 1-1, o Tite levou a campo um time um pouco misturado, né? Ele revelou em entrevista coletiva após o jogo, que tinha cerca de 9 jogadores que não estavam 100%, então por isso que levou a campo um time com algumas alterações, e acho que a principal alteração pelo momento que o Flamengo vive foi o Dela Cruz, né? Dela Cruz, que foi a principal contratação da janela do Flamengo, né? O Flamengo pagou quase 70 milhões à vista para ter o uruguaio, e ele é um dos destaques do Flamengo nesse início de ano, e ficou fora dessa estreia na Libertadores. Ele teve um quadro viral, podemos falar assim, ele apresentou febre, então ele nem foi relacionado para essa partida contra o Milionários, ficou no hotel descansando e sob cuidados do departamento médico do Flamengo, voltou para o Rio de Janeiro junto com a delegação, tudo normalmente, eles folgaram na quinta e folgaram na quarta, e se reapresentaram na quinta. Desde a atividade de quinta-feira e também na atividade de hoje, o Dela Cruz já participou normalmente, ele foi reintegrado ao elenco, então deve jogar sim a partida contra o Nova Iguaçu de domingo. E, paralelo a isso, pelo que a gente está começando a apurar, o Tite não vai mexer na equipe, deve levar a equipe que ele considera titular 100%, né, o força máxima, para enfrentar o Nova Iguaçu, Bené. Aí a gente pensando assim, Coutinho, no que tem o Flamengo, né, de elenco, na sequência do Flamengo, pensando em mais um jogo pela Libertadores na semana que vem, mas aí não nas mesmas condições que foi essa primeira partida, mas inevitável, assim, quando a Letícia fala Dela Cruz está recuperada, a famosa virose, né, está recuperado, é a opção para o Tite. Claro que a gente sabe da qualidade técnica desse jogador, então qualquer equipe, ter o Dela Cruz, não ter o Dela Cruz, faz diferença. Mas nesse Flamengo 2024, parece que a diferença ainda é muito grande quando o Dela Cruz está e quando ele não está. Com certeza, ele é um jogador assim, que oferece uma dinâmica impressionante no meio-campo. Ele é um cara que, já antes de jogar no Flamengo, fazia várias funções diferentes no River, né? Na seleção uruguaia, por exemplo, ele é um camisa 10, entre aspas, joga mais próximo do Darwin Núñez. No River ele jogou, às vezes, pela direita, pela esquerda, como segundo homem, como camisa 10 também, no losango de meio campo. Faz parte já da natureza dele essa intensidade em diferentes momentos do jogo. Para ele não tem muita diferença se o time está com a bola, está sem a bola, ele está sempre se movendo, está sempre buscando ser agressivo contra o adversário, é claro, no bom sentido. E ele fez muita falta pelo estilo que se desenvolveu esse jogo da última terça-feira. Agora, é verdade, assim, não vai falar... Não corre risco de virar meme aqui, né? O Flamengo é campeão carioca, né? O Nova Iguaçu não vai conseguir reverter a vantagem. É claro que o Tite não vai falar sobre isso publicamente, ele está correto em fazer isso em respeito ao adversário, mas acho que o Flamengo tem que pensar muito mais no jogo de quarta-feira do que no jogo desse final de semana. Que é muito mais difícil o Palestino no Maracanã, é o Palestino do que é o Nova Iguaçu? Eu acho... Todo respeito ao futebol chileno. Talvez o Nova Iguaçu seja um adversário mais difícil que o Palestino. Também. Mas, para mim, o grande ponto é o resultado do jogo do Bolívar contra o Palestino. Né? O Bolívar venceu o Palestino fora de casa por 4-0. E aí, é claro, né, vai parecer um desrespeito, mas pensando na parte prática do futebol, o Flamengo precisa vencer o Palestino e vencer bem, construir saldo. Porque se a gente for fazer uma conta rápida aqui, o Bolívar dificilmente vai deixar de vencer os 3 jogos dentro de casa. O jogo contra o Flamengo é o mais difícil? Sim, pode ser um empate, pode até ser uma vitória do Flamengo, mas o retrospecto recente dos times brasileiros que foram jogar na altitude é de derrota. E a do Bolívar é aquela de quase 4 mil metros, 3,5 metros. Exatamente, uma altitude muito maior do que foi contra o Milionários. Então, se o time do Flamengo já sentiu um pouco Bogotá, certamente vai sentir La Paz. O resultado normal é um empate e, às vezes, até uma derrota. Então, vamos imaginar que, na pior das hipóteses, que o Bolívar faça 12 pontos, porque já fez 3 fora de casa. O Flamengo também vai ter que fazer esses 12, 13 pontos para ficar na primeira colocação. Já empatou o primeiro jogo. A probabilidade de ser resolvida a primeira colocação no saldo de gols, por exemplo, é muito grande. Então o Flamengo precisa vencer e vencer bem o Palestino semana que vem.
O Tite não vai admitir isso publicamente, repito, tá certo em falar isso, mas aqui a gente não tem compromisso com isso. Eu não vou jogar contra o Palestino nem contra o Nova Iguaçu. Então a realidade é essa, eu não vou ficar contando história aqui. E a decisão do estadual a gente divide em 2 jogos, 2 tempos. O Flamengo já tem uma vantagem de 3-0, como se estivesse voltando de um intervalo com um jogo muito encaminhado. A gente fala muito em poupar, mas também tem a questão, é um ritmo de jogo diferente, né? Esse jogo Flamengo e Nova Iguaçu também não vai demandar dos jogadores a mesma tensão, o mesmo desempenho físico do que um jogo valendo algo maior, precisando correr atrás do resultado do Flamengo, que tem um time muito experiente. Por outro lado, também pode entrar com força máxima, mas sabendo dosar diante do Nova Iguaçu, né? E algo que já fez no primeiro jogo, né? Quem assistiu o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu viu que esse 3-0, ele foi construído com uma intensidade baixa do Flamengo, diferente do que a gente tinha encontrado no clássico contra o Fluminense, que era o Flamengo muito intenso e tentando manter o ritmo durante todo o tempo regulamentar. Contra o Nova Iguaçu, isso não se tornou necessário. O Flamengo tinha o domínio absoluto da partida, né? O Nova Iguaçu arriscava com jogadores de bastante velocidade atuando pelos lados, boa saída de bola também dos zagueiros que tentavam construir por dentro, porque o Nova Iguaçu chegou de fato na final do campeonato estadual fazendo uma excelente campanha e tendo essa oportunidade de jogar contra o Flamengo, que tecnicamente é muito superior. Então o controle que o Flamengo foi tendo em cima do Nova Iguaçu não deixava o Nova Iguaçu trabalhar de fato a bola, foi encurralando, mas não precisou aplicar intensidade porque conseguia ficar girando a bola e fazendo com que o adversário corresse e gastasse mais energia do que o próprio Flamengo, sim, né? A gente até se despedir de você, Letícia, mas tem informações importantes sobre o Gerson, né? Tá próximo de voltar. Outra opção importante para o Tite aí para essa temporada, né? Exatamente, Camila. Não é uma opção para essa partida contra o Nova Iguaçu, né? Eu acho que é importante a gente deixar claro, mas é o jogador que já foi reintegrado ao elenco desde ontem, no treino da última quinta-feira. Ele já começou a fazer atividade normal com bola. O Fred Gomes e o Thiago Lima trouxeram essa informação hoje na Gaveta de manhã. Se você acompanhou lá o GE. Globo, vocês viram todos os detalhes. Lembrando que o Gerson ele passou por uma cirurgia por conta de uma complicação em relação à infecção urinária. Acho que dá para a gente trabalhar dessa forma. E aí, por isso, ele ficou afastado dos gramados, mas já foi reintegrado agora ao elenco. Desde a semana passada, ele já vinha fazendo algumas atividades no campo, correndo em separado, alguns treinos com bola ali com o fisioterapeuta, mas na atividade de ontem ele foi reintegrado ao elenco. Nessa sexta-feira ele também treinou com o elenco e a expectativa inicial era que o Gerson retornasse ao gramado lá mais ou menos no início de maio, final de abril, início de maio. Mas agora, o que a gente conseguiu apurar, né, lembrando, o Fred e o Thiago trouxeram essas informações, é que o Gerson tem uma expectativa um pouquinho melhor. Então, muito provavelmente, a gente vai ver, de fato, o Gerson voltando a jogar pelo Flamengo ainda nesse mês de abril, Camila. Letícia, muito obrigado pelas informações. Então, Gerson, um retorno importantíssimo. Se já tivesse o Gerson, inclusive, contra o Milionários, né, poderia ser um substituto para o De La Cruz, que acabou ficando fora de última hora.